Eu gostaria, mais tarde, de passar para o senhor. Eu estou concluindo um livro de apresentação aqui do meu mandato, a minha história, e para o senhor fazer uma apresentação desse livro, né? Eu vou, mais tarde, a hora que acabar minha aqui, eu passo no gabinete de Vossa Excelência, ou passo para cá, para que Vossa Excelência possa ter conhecimento, e a gente, falta só esse capítulo da apresentação, que Vossa Excelência ficará com minha satisfação de tê-la. Tá bom, senador Paulo Paim? Obrigado. Passa a palavra para o senador Paulo José, Paim. é uma alegria receber um convite da tribuna do Senado da República. Sabe que eu tenho o maior respeito por essa casa, pelo Congresso. Isso. E você, na tribuna do Senado, me solicita, porque eu não tinha falado comigo, porque eu fiz questão de fazer uma parte, que eu faça a apresentação do livro da sua história. Muito importante. Eu farei com uma enorme satisfação. Vossa Excelência foi fundamental, tanto na reforma da Previdência como na trabalhista. Isso. Vossa Excelência, inclusive, sofreu, e eu vou usar o termo sofreu. Vossa Excelência que usou já o termo retaliações, por ter tido uma postura firme e clara, baseado na sua consciência, na sua concepção do mundo do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, na reforma da Previdência, quando alguns achavam que ia ser uma chapa branca, como dizem, né? Que Vossa Excelência, na época, foi indicado pelo PMDB, Isso. Vossa Excelência agiu com total independência. Isso. E me lembro, quando conversou comigo, eu fui indicado do presidente, Vossa Excelência relator, e Vossa Excelência disse, faremos um trabalho conjunto aqui. E pode saber que, em primeiro lugar, é o interesse das pessoas, dos trabalhadores, dos aposentados, de todos os setores. E assim, Vossa Excelência conduziu o seu relatório, que eu tive a alegria de assinar junto com Vossa Excelência. Como assinei o relatório daquela CPI. Exato. Que o governo de transição está debruçado sobre aquele relatório. Eu recebi informações seguras de consultores da casa que foram convidados para expor lá o relatório. Eu digo a Vossa Excelência que, com a mesma satisfação que publicamos o relatório da CPI, eu farei a apresentação do seu livro logo que o material chegar nas minhas mãos, numa linha propositiva, afirmativa. Vossa Excelência é jovem ainda. Eu já sou um homem de uma idade um pouco mais avançada, né, presidente de Guaraci? Eu já estou com 68 anos. Faço 69 em março, agora. Né? É um menino. E com certeza quero acompanhar ainda a caminhada de Vossa Excelência, que tem muito ainda a contribuir com o nosso país. Parabéns, senador Carlos José. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Eu já pedi à minha assessora Yara para pegar o rascunho do livro e passar para as mãos de Vossa Excelência, viu? Daqui a pouco eu converso com o senhor novamente. E eu gostaria de agradecê-lo imensamente pela colaboração nessa casa. Senador Paulo Paim, Guaraci. Yara, doutora, pode passar para o senador Paulo Paim esse rascunho do livro. O senador Paulo Paim é uma pessoa que eu conheci aqui no primeiro mandato daquela grande, pequena bancada do PT. Quando se elegeu, o senador Paulo Paim foi eleito naquela oportunidade. Um senador que tem 32 anos nessa casa, ficha limpa, íntegro, defensor dos direitos sociais, humanos, dos trabalhadores, e uma pessoa que orgulha o Brasil. Eu não tenho dúvida, eu fui defensor ferrenho que o senador Paulo Paim fosse o candidato das oposições na eleição passada. Lamentavelmente não foi possível. Chegamos a um partido nacional do qual eu faço parte, oferecer para ele a cabeça de chapa, para ele ser candidato. Depois esse partido do qual eu faço parte apoiou a candidatura do Haddad, já que o senador Paulo Paim não pôde declinar naquele momento da sua candidatura a senador, e fez muito bem, porque nós teremos aqui mais 8 anos de um senador, nota 10. Mas o Brasil quis a vitória do seu candidato, o Bolsonaro, a mim e o Paulo Paim, que apoiamos o Haddad, que defendemos pontos de vista diferenciados, só nos resta torcer muito para que dê certo, para que faça um bom governo, para que consiga, né, senador Paulo Paim, a atender o anseio daqueles que foram às urnas e votaram no nobre deputado Bolsonaro. Eu quero desejar muito que ele reflita mais sobre a questão do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, igual a Vossa Excelência
tão bem lembrou aqui, o meu primeiro grande trabalho no Congresso Nacional, senador Paulo Paim, foi ser o relator geral da indústria, do comércio e da micro e pequena empresa, lá na CMO de 2015. E eu sei o tanto que a indústria, o comércio, a micro e pequena empresa necessita ter, de fato, um ministro para representá-lo, né? E esse debate, eu creio que ele vai ser amadurecido e vão corrigir alguns equívocos, né, tomados inicialmente. A mesma coisa é com relação ao histórico, importante Ministério do Trabalho, que não pode ser. O senador Paulo Paim tem feito um trabalho extraordinário na Comissão de Direitos Humanos para poder corrigir a injustiça que fizeram com os trabalhadores brasileiros com relação à reforma trabalhista, através de uma CLT realmente revisada, debatida. Ele tem tido muito cuidado de caminhar aí essa temática com muita cautela, né, senador Paulo Paim? E com muita altivez, igual eu e Vossa Excelência, que me engrandeceu muito para mim ter sido relator da CPI da Previdência, que aprendi muito com Vossa Excelência, e nós podemos ouvir todas as autoridades do Executivo, do Legislativo, da sociedade civil, a CNBB, a OAB, né? E todas as entidades trabalhadoras, as centrais sindicais, as representações de classe, os autuários, os grandes técnicos, os professores universitários. Então faz muito bem a equipe do nobre presidente Jair Bolsonaro a debruçar no relatório da CPI da Previdência, porque ali eles terão uma visão isenta de todos os lados sobre a real situação da Previdência. E fique bem claro para os nobres ouvintes da TV e Rádio Senado e o Brasil que nos ouve, que esse relatório foi aprovado por unanimidade da CPI, inclusive com o voto do líder do governo, comprovando que não há o propolado déficit da Previdência, há sim equívoco de contabilização, aonde a Previdência tem sido, ao longo do tempo, retirada uma série de recursos e receitas da Previdência sem estar baseada na lei. Existe um andru que permite e não faz com que a Previdência seja superavitária. Então, quer dizer, são tudo isso recomendações que eu, Vossa Excelência e o plenário que aprovou por unanimidade, recomendamos para alguém que queira de verdade fazer uma previdência duradoura. E, além de tudo, daí existe a fórmula 8595, que nós aprovamos aqui, dando uma regularidade na aposentadoria para todos os trabalhadores brasileiros e garantindo uma situação mínima para que a pessoa possa aposentar, né? Beleza, me permitir a fórmula 8595. Se debruçarem sobre esse tema, vão ver que não precisa fazer reforma da Previdência. Por todos os dados que Vossa Excelência colocou, que a CPI mostrou o caminho, mas alguém diz sempre, mas nós estamos envelhecendo. A fórmula 8595 resolve. Já tem idade mínima no Brasil e está ali. Mulher, 55 anos de idade e 30 de contribuição. Homem, já é 60 de idade e 35 de contribuição. Mas o que as pessoas parecem que não percebem, que há um instrumento ali naquela fórmula, que nós construímos junto aqui, que diz que cada 2 anos, quando o IBGE demonstrar que a população está envelhecendo e está tendo mais anos de vida, aumenta a idade e aumenta o tempo de contribuição. Perfeitamente. Hoje é 85,95, vai chegar na fórmula 100. Então, por isso que alguns líderes do governo eleito já diz não há tanta necessidade, porque eles começaram a perceber que já tem idade mínima em um procedimento que vai nos elevar rapidamente para que o homem se aposente. Falo em 62, rapidamente vai estar já em 62, por essa forma. Exatamente. Como a mulher não será mais 55, vai ser 57. Então já tem uma construção que foi amplamente pensada. Então não precisa sair correndo para aprovar a reforma. E outra, essa fórmula é válida para o servidor público e para a privada. Exatamente. Está contemplado os dois na fórmula 8595. Por isso que eu percebo que já que não estão com tanta pressa. Que percebeu que já no ano que vem já muda essa idade. Isso. Já vira mais de 60 e vira mais de 55 no caso da mulher e o homem, mantendo uma diferença que eu acho justa por toda o triplo trabalho, digamos, que a mulher tem.
Com certeza, senador Paulo Paim, e eu quero cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, dizendo que para mim é um orgulho estar aqui com Vossa Excelência. Eu vou estar fora, o meu discurso que eu vou fazer aqui agora é da COP24, porque eu vou estar viajando exatamente amanhã para a COP24, uma situação importante que o Brasil está participando lá em Varsóvia, que nós precisamos debater, inclusive defender que a COP25 seja no Brasil, espero que seja revisto, igual o senador Guaraci já acabou de colocar. E voltar aqui, senador Paulo Paim, na última semana dos trabalhos legislativos, que o Bandeira me confirmou que vai até dia 19, aonde quero fazer aquele discurso da prestação de conta e da situação toda, e aí espero que Vossa Excelência esteja aqui também comigo. Quero agradecê-lo profundamente e, se possível, se Vossa Excelência, sem querer pedir muito, para dar tempo para a gráfica do Senado rodar, até segunda-feira me passar essa apresentação, eu ficarei profundamente agradecido e honrado. Excelência, que já está em mãos aqui. Ó. Okay. Eu pedi que queria receber logo o resumo do livro. A doutora Yara. A doutora Yara, de forma muito rápida, me entregou o resumo. Eu vou me debruçar esse fim de semana e segunda-feira Vossa Excelência já receberá a apresentação sobre esse livro que conta a sua história no Parlamento. Além do parlamento, que Vossa Excelência é um homem de Brasília, né? Vossa Excelência é um homem que dedicou a sua caminhada, e eu fico também de novo com aquela frase de um poeta espanhol que diz que o caminho a gente faz caminhando. E o outro que diz que não há novos caminhos, não há caminhos somente que a gente faz caminhando, mas a gente vai abrindo novos caminhos na linha da construção coletiva do bem comum. Aí já é uma outra frase, que eu adaptei do primeiro, que é o espanhol. Esse aí, senador Paulo, o senhor vai ver que trata do menino pobre que veio da roça e chegou ao Senado Federal do Brasil. E aí, com certeza, o senhor me honrará muito com essa apresentação. O senhor é um amigo, uma pessoa dileta, uma pessoa competente, uma pessoa que eu digo assim, uma pessoa do Brasil. Nos honra muito tê-lo aqui nessa casa e saber que o senhor vai permanecer defendendo os direitos humanos, os direitos sociais, os trabalhadores, as minorias, quem de fato necessita dessa casa por mais um período. Muito obrigado, senhor. Senador Guaraci, obrigado, senador Paulo Paim, viu? Me honra muito. Senador Guaraci, o senhor fez uma fala aqui que relatou algumas questões que, para mim, e o senador Paulo Paim são muito importantes também, a questão da agricultura. Eu estava ouvindo no carro quando estava me deslocando para cá, que o senhor fala e relata as dificuldades desse setor. Eu quero lembrar ao senhor que, para mim, o senador Paulo Paim, que apoiamos muito a agricultura familiar, né? Que as pessoas da reforma agrária, as pessoas da pequena agricultura familiar precisam, de fato, de apoio, de ser olhado, e que muitas vezes a grande agricultor, o grande fazendeiro massacra essa parcela de pessoas e que nós não podemos aceitar. Então, é necessário que haja um equilíbrio, igual o senhor falou, alguém paga R$15 de imposto e tem que contratar uma pessoa que talvez vai ficar mais caro do que R$15 para poder fazer o pagamento do imposto. Então, são coisas que essa legislação precisa alterar. O PRONAF, né, senador Paulo Paim, precisa de verdade de financiar aqueles que necessitam. Os agricultores familiares, quando feita a reforma agrária, precisam ter um acompanhamento e um apoio contínuo. Por isso que a gente teve aqui, eu fui o vice-presidente daquela lei da regularização fundiária, que tratou de toda a questão de terra no Brasil, discutimos com tanta ênfase a necessidade de reconhecer aqueles que estão na terra trabalhando, aquelas pessoas que estão lá, e não deixar um ou outro e expulsá-lo pelo poder econômico, por interesses particulares. Então, fazendo esse adendo, a gente concorda plenamente do que Vossa Excelência disse aqui, e além de dizer que é importante, quando o senador Guaraci lembrou, que nós não podemos tolher o desenvolvimento. Eu sou engenheiro, sou analista de infraestrutura, sou presidente da Frente Parlamentar mista da infraestrutura, eu sei da importância da infraestrutura, então do desenvolvimento sustentável. Então a sustentabilidade, ela é fundamental para todos nós. O que nós não podemos é deixar fazer o desenvolvimento predatório, o desenvolvimento que destrua de verdade os nossos potenciais, as nossas condições desse Brasil gigante, desse Brasil que nos honra muito de poder
ter sido brasileiro, viver o nosso Brasil e defender o nosso Brasil. Então, precisamos ter um equilíbrio de discussão nessas questões e que nós esperamos que, igual o senador Paulo Paim muito bem cumprimentou o presidente eleito, com a mantença do Ministério do Meio Ambiente, que haja um equilíbrio desse debate, tanto junto ao Ministério da Agricultura, quanto junto ao Ministério da Infraestrutura. O senhor entendeu, senador Guaraci? Então, isso que eu acho que o senhor colabora muito, a gente colabora muito aqui no sentido de dar esse equilíbrio, né, senador Paulo Paim? Eu acho que isso é muito importante. Essa minha ida, nesse momento aqui, quase que final dos trabalhos, a COP24, vem exatamente lá em Varsóvia, que está agora, ou já começou semana passada e vai ter essa semana que vem toda, com os fóruns internacionais. Eu espero estar colaborando de uma forma ou outra para essa ideia, para essa tese do desenvolvimento sustentável, para essa tese da sustentabilidade, para essa tese do equilíbrio, que ela que é fundamental para que todos nós possamos ter uma condição senador, digna. Pois não, senador. Parabenizo a sua disposição em ir para a COP, mas lhes peço uma coisa, como brasileiro, como quem ama o Brasil, como Vossa Excelência também. A quem você puder dizer lá, Excelência, diga que os brasileiros não são destruidores da natureza. Nós produzimos alimentos para o mundo. Isso é a nação brasileira. Faça isso. Diga que o Brasil é isso, meu senador. Com certeza, senador Guaraci, igual o senador Paulo Paim e eu conhecemos bem, o senhor também eu acho que conhece, a agricultura familiar é a maior provedora de alimentos nas mesas dos brasileiros. Eu nasci na agricultura familiar. Pois é, então nós temos que dar esse apoio. Eu não sou refratário ao agronegócio, de forma nenhuma. Eu acho que o agronegócio é importantíssimo, tem que existir, tem que ter apoio. Eu só estou falando que aquele pequeno agricultor é o que mais precisa ainda de apoio, só isso. Não estou aqui fazendo uma contradição de um com o outro. Então, por isso que eu quero parabenizar Vossa Excelência também pela sua fala, pela sua colocação, e farei sim a recomendação que Vossa Excelência está colocando, porque ela é real e é legítima, ok? Senador José, permita de eu entrar. Pois não, senador Paulo Paim. É bem rápido. Estamos tranquilos? Claro. Vossa Excelência está levantando a importância da economia familiar, da economia solidária, dos micros, pequenos e médios empresários da cidade e do campo, que seriam os agricultores, né? Exato. Eu acho que Vossa Excelência lembra que o meio ambiente, as nossas nascentes, os rios, enfim, que elas são também, né, presidente Guaraci, são símbolos da vida, né? Porque essa água que irriga as grandes plantações. Eu não tenho problema nenhum, nem com o grande, nem... Claro, isso, exatamente. Eu não tenho problema nenhum, nem com o grande, nem com o pequeno. Porque nós somos, como Vossa Excelência colocou muito bem, o pulmão, o coração do mundo quase, né? Pelo potencial que nós temos. Então nós temos que saber conviver com o meio ambiente, e por isso enfatizamos a importância da manutenção do Ministério, e veja bem, enfatizamos também do Ministério do Trabalho, que trabalho e da indústria e comércio, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, e dá para conviver tranquilamente, né? Com o social, a responsabilidade, com o micro, com o pequeno e médio, seja do campo ou seja da cidade. Quem mais gera emprego hoje no Brasil, eu acho que é exatamente o produtor rural e os micros e pequenos. Exatamente. São os que mais geram emprego. Se pegar o produtor rural e os micros e pequenos empresários, são onde mais gera emprego no Brasil. E nós sabemos que o emprego é fundamental. Tem uma canção, se não me engano, é do Wagner, né, que eu gosto muito também do Wagner, que ele diz que sem trabalho o homem perde a sua honra. Isso. Né? E aí ele fala nessa canção que os guerreiros também choram. Choram porque no fundo são meninos, mas se referindo sempre ao mundo do trabalho. Cumprimento a ambos aí pelo o diálogo que estão mantendo sobre a importância do trabalho no campo e da cidade. Obrigado, senador Paulo Paim, que Deus o abençoe sempre e que continue dando ao senhor saúde e condições de bem nos defender dessa casa. Para nós é uma honra poder sempre ouvi-lo, porque quando a gente ouve Vossa Excelência, também o senador Guaraci, a gente está ouvindo uma aula do bom cidadão e uma aula de cidadania, de sobrevivência, né? Então, muito obrigado, Vossa Excelência. Senador Guaraci, sobre a COP24 a ser realizada na Polônia, senhor presidente,
senhoras, senhores senadores, senadoras desta casa, senhores ouvintes, desde o último domingo até o próximo dia 14, a Polônia é o palco onde se discute o futuro do meio ambiente. A cidade de Katowice, não sei se pronuncia assim, no sul daquele país, cedia a 24ª Conferência de Partes sobre a Mudança do Clima, a COP24. O principal objetivo da COP24 é definir as regras para implantar os compromissos firmados no Acordo de Paris. E olha, senador Paulo Paim, o tanto que é importante o senador Guaraci, senhor que tem acesso direto ao presidente da República, sugeri-lo que mantenha a COP25 no Brasil, que é a grande oportunidade, igual o senhor acabou de relatar aqui, de demonstrar que o Brasil não é isso que alguns dizem lá fora. É a grande oportunidade, inclusive, do presidente Bolsonaro, né, deixar claro que tem toda a condição de fazer desse Brasil um Brasil da 7ª economia do mundo, forte, pujante, que faz a diferença. Então, eu creio que a permanência da COP25 aqui no Brasil é uma afirmação do governo Bolsonaro. Então, se eu puder, faça essa linha direta, faça esse trabalho para que ele mantenha a COP25 aqui no Brasil, entendeu? Importante isso, né? Senador Paulo Paim, então é isso que a gente vai fazer lá na COP24, porque a gente precisa defender essas teses que nós debatemos aqui. A grande meta definida da capital francesa, lá no Acordo de Paris, é fazer com que o aumento médio da temperatura mundial se mantenha entre 1,5 e 2 graus centígrados em relação aos níveis de aquecimento da época pré-industrial. Para alcançar esse fim, os signatários do Acordo de Paris se comprometeram a reduzir a emissão de gases estufa, que são os principais causadores do aquecimento global, e também a se adaptar aos efeitos da mudança climática. A ideia por trás do tratado firmado na França é conduzir o planeta pelo caminho do desenvolvimento sustentável, levando em conta as peculiaridades e o nível de progresso econômico de cada nação. A COP24 tenta definir as regras para percorrer esse caminho. É importante lembrar que a COP24 abordará também o financiamento de iniciativas voltadas à diminuição dos gases estufa. Espera-se que os países desenvolvidos canalizem recursos da ordem de 100 bilhões de dólares anuais para projetos climáticos de nações em desenvolvimento, de modo a permitir que países com menos recursos cumpram seus compromissos ambientais, senhor presidente. Senhor presidente, o Brasil tem muito a oferecer nesta conferência. Manteremos um espaço no evento onde trataremos de múltiplos temas vinculados à mudança climática e ao meio ambiente, de agricultura sustentável e restauração da Mata Atlântica, de ferramentas para diminuir a emissão de carbono nos meios de transporte e as soluções sustentáveis de água, energia, das estratégias indígenas para adaptação à mudança climática, à fiscalização federal no combate ao desenvolvimento amazônico. Tudo isso e muito mais será apresentado por representantes brasileiros durante as 2 semanas desse encontro mundial. Senhoras senadoras, senhores senadores, o sucesso do evento da Polônia é crucial para a sobrevivência humana. Os resultados do aquecimento global se fazem sentir com mais violência a cada dia. Sem uma ação firme e coordenada de todas as nações, nossas perspectivas são sombrias. Veja, por exemplo, o caso dos recentes incêndios na Califórnia, senhor presidente, em novembro. As chamas consumiram mais de 800 quilômetros quadrados, matando pelo menos 83 pessoas, enquanto mais de 500 permaneceram desaparecidas. Diversos fatores concorreram para essa tragédia, senhor presidente. Mas um dos principais fatores foi a seca intensa provocada pela mudança climática. E este é apenas um exemplo dentre inúmeros outros ao redor do mundo. No ano passado, as perdas econômicas relacionadas ao aquecimento global alcançaram a cifra de 320 bilhões de dólares. Esses são apenas algumas consequências atuais de um planeta em processo de aquecimento. As perspectivas para o futuro são ainda piores. 100 milhões de pessoas podem ser empurradas para a pobreza até 2030, caso persista o aumento da temperatura. Ilhas habitadas como Tuvalu e Kiribati, no Pacífico, serão engolidas pelo mar. A cidade de Veneza, dentre outros patrimônios da humanidade, pode desaparecer até o ano 2100, né?
se nada for feito. Até o fim do século, 20 mil espécies animais e vegetais serão extintas e mais de 150 milhões de pessoas morrerão prematuramente se nos mantivermos no caminho atual, senhor presidente. Mais 5 minutinhos eu termino, viu? Tá? Um grande desafio se apresenta diante de nós. Um desafio ainda maior do que esperávamos em 2015, quando o Acordo de Paris foi assinado. As emissões do gás estufa aumentaram em 2017 após 3 anos de estabilidade. Isso significa que as metas estabelecidas em 2015 não serão suficientes para enfrentar a mudança climática. Teremos de nos esforçar mais, definir patamares mais arrojados, para combater os gases estufa. Caso contrário, fracassaremos. Contudo, senhor presidente, senhor senador Paulo Paim, esse esforço pode ser muito mais compensador do que se pode imaginar. Além das vidas salvas e da natureza preservada, há o grande potencial de crescimento econômico. Estima-se que ações ousadas no âmbito climático possam liberar 26 trilhões de dólares na economia mundial, criando 67 milhões de empregos, que tão bem Vossa Excelência aqui colocava até 2030. São números promissores, senhor presidente, que nos podem ser de maneira nenhuma ignorados. Podemos comparar a migração para uma economia de baixo carbono com uma nova corrida do ouro. Há um campo vasto a ser explorado para quem ousar desbravá-lo, e o Brasil pode ser um desses desbravadores. Tomemos como exemplo nosso potencial para a geração de energia limpa, senhor senador Paulo Paim. Energia solar, tão importante, energia eólica lá em Osório, lá na sua terra, que tão bem faz para o nosso país. Olhemos para nossas usinas eólicas, cuja capacidade instalada deve superar a das usinas térmicas e das usinas de biomassa já nos próximos 2 anos. Um setor que cria quase 200 mil empregos diretos e indiretos, sendo capaz de atender 22 milhões de residências no país. Eu poderia falar ainda do potencial econômico presente nas negociações de crédito de carbono ou na geração de energia solar, dentre muitas outras possibilidades. Reunimos condições para apostarmos alto em negócios verdes e não podemos deixar essa oportunidade passar. Em suma, senhoras e senhores senadores, as tratativas da COP24 representam um grande desafio a todos os envolvidos, mas traz oportunidades significativas para países como o Brasil. É fundamental que ocupemos um papel de destaque nas tratativas que ocorrem na Polônia. Não por acaso o Congresso Nacional enviou à conferência uma delegação da Comissão Mista Permanente sobre a Mudança Climática. O Legislativo deve acompanhar de perto o desenvolver do trabalho na COP24, buscando colaborar de todas as formas para manter a posição de destaque do Brasil nesse debate. Não podemos nos dar o luxo de parecermos menos comprometidos com a causa do meio ambiente. Necessitamos reforçar nosso posicionamento como defensores da causa ambiental. Infelizmente, desistimos de sediar a COP25 no ano que vem. Espero que isso seja revisto, senhor presidente. Penso que pagaremos caro por isso no futuro próximo. Espero que o presidente Bolsonaro reveja essa questão. O mundo nos olha agora com desconfiança, no momento em que deveríamos ser vistos como líderes de um processo tão importante de mudança. Por tudo isso, gostaria de lançar um apelo ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Peço que Vossa Excelência reconsidere a maneira como vem tratando o tema da mudança climática. Que Vossa Excelência, presidente eleito Jair Bolsonaro, já foi humilde o suficiente para desistir de alguns pontos de vista. Então eu acho que esse da COP25, se ele conseguir inflexionar e mudar essa questão para o Brasil manter a COP25, vai ser um grande passo, né, de consolidação de um governo que está sendo promissor. Então, espero que com relação ao Ministério do Trabalho, com relação à Indústria e Comércio, também é coisa de tempo que a gente tenha essa questão da indicação da Damares, né? Essa questão da indicação da pastora Damares, eu acho que foi uma indicação importante. Ela hoje declara aos jornais que vai estar na rua, se for necessário, para ajudar a defender o direito das minorias, os LGBTs, as pessoas que têm opiniões contrárias, que têm sido tanto contestado por alguns, e que são pessoas que têm suas opiniões e que têm que ser respeitadas. Então, isso demonstra, ela que realmente adotou um filho indígena, demonstra o tanto que é importante essa escolha que o senhor aqui colocou. Então, concluindo, senhor, peço que a Vossa Excelência, senhor
presidente Jair Bolsonaro, reconsidere a maneira como vem tratando o tema da mudança climática. Temos muito a ganhar, mantendo-nos como âncora do Acordo de Paris. Temos tudo a perder, abandonando nosso protagonismo desse tema. Pelo bem do Brasil e dos brasileiros, não nos afaste dessa pauta ambiental tão importante. Muito obrigado, senhor presidente, senador Guaraci. Foi muito importante tê-lo aqui dirigindo os trabalhos, muito importante ter a presença do senador Paulo Paim, e muito obrigado aos brasileiros e brasileiras que nos ouvem, e que o nosso nobre deputado e agora presidente eleito, Jair Bolsonaro, possa refletir sobre a importância de nós sediarmos a COP25.